Frederico, você está no Rio de Janeiro em 68, participa ativamente de movimentos de resistência à ditadura, estimula um tipo de produção que é um processo também de resistência, de reflexão crítica. Eu lhe pediria agora para falar especificamente sobre os acontecimentos de abril de 68, a morte de Edson Luiz, um estudante que foi morto pela polícia, com a missa na Candelária, e depois a Marcha dos 100 mil, que foi um grande movimento da sociedade civil de recusar o regime militar, né? Além disso, no conjunto, né, de eventos, nós temos a representação brasileira na Bienal de Veneza, que é censurada. Não, Paris. Paris, desculpe. Vou repetir. Nós temos, então, além disso, a representação do Brasil na Bienal de Paris, que recebe censura. Você mencionou que uma foto do Evandro Teixeira, que foi o estopim para esse ato do governo federal, de modo que eu acho que seria muito interessante escutarmos as suas reflexões, uma vez que você também organizou uma exposição sobre essa geração que surge no final dos anos 60 e abordou diretamente também esses eventos ligados ao ato institucional número 5, que foi um ato da junta militar que ampliou os poderes do Estado, fechando o Congresso, suspendendo direitos e garantias individuais, de modo que é um grande retrocesso na vida democrática do Brasil e abrindo caminho para um período de terrorismo do Estado. Então, se você pudesse nos oferecer suas memórias desse momento, seria muito interessante para nossos... Bom, olha, eu acho o seguinte, falando especificamente dessa geração que eu apoiei criticamente, logo que cheguei no Rio de Janeiro, que foi uma geração que comeu o pão que o diabo amassou. Realmente, porque a geração anterior do Dias, do Gershman e tal, sofreram um impacto. Quer dizer, mas de alguma maneira eles já tinham uma obra encaminhada, já tinham alguma coisa realizada, já tinham feito exposições e tal. O problema da geração do Cildo, do Bairro, do Antônio Manuel, do Cláudio Paiva, quer dizer, do Humberto Costa Barros, e depois de outros, o Colares, a Wanda, mais construtivos, etc. e tal, é que era uma geração que praticamente estava nascendo ali naquele momento e tal. E que ocorria o seguinte, é que com a ditadura militar, quer dizer, o clima era um clima extremamente pesado, ninguém confiava em ninguém, todo mundo desconfiava de que alguém era espião, que alguém era aquilo, etc. e tal. Então, quer dizer, era um clima em que as pessoas não tinham, digamos assim, a tranquilidade para realizar seus trabalhos. Eu sempre achei o seguinte, que não importa, está entendendo? Quer dizer, o regime ditatorial, o regime que domina o país, etc. e tal, os artistas continuarão criando suas obras. Eu acho que a influência maior é no fato não de impedir os artistas de criar, ainda que com todas as dificuldades, mas é impedir que as obras circulem e que as obras promovam, resultem num debate sobre a situação. Esse é que é o maior impedimento, essa é a coisa mais grave que aconteceu. Então, o que ocorria com aqueles artistas é que nem o museu queria, digamos assim, mais bancar, está entendendo, certas obras, porque, sabe, estava de alguma maneira, mesmo não recebendo verbas do governo e tal, era parte do sistema, está entendendo? E muito menos as galerias que também não queriam bancar o risco de obras como a do Bairro e outros artistas, etc. e tal. Então foi uma geração que teve que reinventar, está entendendo? Não só a maneira de produzir seus trabalhos e inventar os próprios temas, está entendendo? Mas uma forma de como mostrar esses trabalhos. Eu acho então que é uma geração que de alguma maneira foi a primeira que partiu diretamente para a rua. O Bairro realizava os seus trabalhos praticamente na rua, ele fazia, distribuía. Eram umas trouxas de pães velhos, depois eram umas trouxas sugerindo sangue, na verdade era uma tinta, etc e tal, mas perfuradas, está entendendo? Que lembravam aqueles presuntos, né?
que é o termo que se usava para falar das vítimas dos grupos paramilitares e parapoliciais. Quer dizer, então quase tudo partia para a rua. Ou então o Antônio Manuel, por exemplo, que de repente se apresenta num salão como obra de arte, né, ele como escultura, e esse trabalho acabou sendo recusado. Inclusive eu participava do júri, eu tentei convencer o Antônio Manuel, tudo bem, nós aceitamos os seus trabalhos, desde que você fique no salão, nem que for por alguns tempos, mostrando que você realmente é a obra. Porque o museu ficava em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Quer dizer, o Antônio Manuel, artista aceito como obra, poderia jogar uma pedra lá nos vidros da Embaixada dos Estados Unidos. Então, quer dizer, o Antônio Manuel, protestando contra isso, se desnudou no vernisságio da exposição, foi talvez o primeiro striking, né? Quer dizer, aquela do nu que aparece rapidamente, está entendendo? E ainda levou uma outra auxiliar. E ficou ali nu diante daquela plateia cacarejante, né? Etc e tal. Depois, então, quer dizer, quando ele foi impedido de fazer uma exposição no Museu de Arte Moderna, ele levou essa exposição para um jornal do Rio de Janeiro. Quer dizer, um suplemento inteiro do jornal foi, na verdade, o suporte, foi o museu que o Antônio Manuel usou para fazer a exposição. Um jornal que era lido nos trens da Central do Brasil, etc e tal. Então, quer dizer, eles tiveram que reinventar o tempo todo maneiras de apresentar seus trabalhos para burlar a censura, burlar, quer dizer, a má vontade das instituições, das galerias, etc e tal. Então, quer dizer, por isso é que eu digo que foi uma geração que realmente comeu pão com o diabo, amassou. No caso dessa exposição do museu, é porque é o seguinte, as representações do Brasil nas bienais internacionais eram sempre feitas pela Divisão de Difusão Cultural do Itamaraty, que indicava um crítico de arte. Eu mesmo fui indicado, logo que cheguei no Brasil, para ser a pessoa que escolheu os trabalhos dos artistas da Bienal de Tóquio, quando o Nelson Lerner ganhou o prêmio pelo trabalho do Fontana, né? Então, mas nesse ano, o Itamaraty indicou o museu para ser o curador dessa representação. E o Maurício Roberto, que era o presidente, ele então indicou... Ele próprio, foi escolha dele? Não, foi escolha de alguns críticos que ele escolheu. Eu estava entre esses críticos, está entendendo? Eu acho que estava pontual também. E aí se escolheram 3 trabalhos de cada artista, montou-se uma exposição onde seriam... Estava o Cildo, estava o Antônio Manuel, estava o Ascânio, acho que estava a Wanda, não sei, estava, acho que o Gastão, estava esse fotógrafo, o Evandro, porque tinha 3 artistas para cada setor. E aí, nessa exposição, seria escolhido um trabalho de cada artista. Então, no dia da exposição, pela manhã, já foram lá os policiais dar uma olhada na exposição, provavelmente alguma denúncia, está entendendo? Anônima, diz, olha, tem um trabalho ali e tal, que não funciona. O trabalho do Antônio Manuel também incomodou muito. E aí, à tarde, um general, Montanha, né, que era o nome dele, impediu que a exposição fosse... Ela não foi fechada, ela sequer foi aberta. Está entendendo? Porque é o seguinte, aquela área do museu, o museu fica na extremidade do aterro, fazia parte da área de segurança, que é a área de segurança do aeroporto, etc. e tal, ali. Então o general mandava ali, e foi em nome disso que ele impediu que a exposição fosse aberta. E essa exposição, então, teve uma repercussão enorme, porque se iniciou um trabalho de boicote à Bienal de São Paulo como resposta. Está entendendo? E esse boicote realmente ganhou uma dimensão internacional. Alguns artistas no Brasil não participaram, os de fora, a maior parte não participou. A Suécia, por exemplo, ficou 10 anos fora da Bienal, esperando que acabasse o regime militar, etc. e tal. Não veio a grande exposição de arte e tecnologia, que era o Restani, com aquele outro que estava organizando. Então, quer dizer... por um lado, prejudicou a arte brasileira, porque nós deixamos de ver durante 10 anos alguns artistas importantes. Mas, por outro lado, foi uma resposta à altura do gesto da ditadura militar. Esse é o clima que a gente vivia naquele momento. Muito bem.